Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. Eu sou o Hugo Quinteiro e você me encontra no Banido X no Brasil, @Hugo_Quinteiro. E no episódio de hoje vamos falar sobre Guerra Civil Brasileira, como o Estado promove a pobreza e o conflito de classes. Comigo tenho Felipe, o investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo tranquilo? Você também me acha no Twitter, @investidordesk, DSC, porque eu não coube descentralizado, do qual eu ainda consigo utilizar, porque eu não estou mais no Brasil, né? Que bênção. Mas, Deus. enfim. Tá, vamos lá, vamos falar, né? Porque ainda assim a gente tem pessoas conhecidas, pessoas próximas no Brasil, né? E a gente acompanha a situação toda que está acontecendo. A gente grava hoje no dia 13 de setembro, sexta-feira. Sexta-feira 13. Para comemorar, né, todos esses acontecidos que têm mostrado uma intervenção muito forte, eu diria assim, né? Não só na economia, mas em todos os outros aspectos. E aí que está o problema, né? Sim. Eu tô ouvindo uma série, eu até mandei pra você, eu não vou lembrar o nome dela agora, porque tá no Spotify, mas é uma série contando os 30 anos do Plano Real. E eu acho que vale a pena a gente voltar, e eu creio que esta, esta guerra civil tem a sua origem lá por. Claro, é muito mais antiga, né? A gente está falando de Getúlio, né? As questões de um Estado grande brasileiro vêm de lá. Mas quando ele começa a ser aparelhado ideologicamente de maneira proposital, sistemática, com método, eu acho que dá pra gente colocar como a Constituição de 88, assim, sabe? E a volta da democracia, das diretas já, né? Acho que esse é um ponto que dá pra colocar quando a gente tem esta ruptura, uma ruptura com origem cultural, né? A gente aplica o marxismo cultural, e isso coloca as pessoas de uma maneira onde você tem um controle maior do que é dito na imprensa, né? Uma imprensa ainda, óbvio, tradicional, sem internet, sem nada disso. Coloca esta imprensa para trabalhar em relação às ideologias de esquerda, coloca os professores, não é, elevam Paulo Freire a uma condição ao qual ele nunca teve de fato, né? Ele só idealizou algumas coisas e depois disso a propaganda em cima dele foi ainda maior, para que os professores atuem como militantes doutrinadores dentro da escola. Então você tem um aparelhamento das instituições de ensino e você tem um aparelhamento da imprensa e da cultura, né? Coisas que a gente vê até hoje, mas foi nesse momento onde, ao meu ver, a coisa foi tomada. Acho que vale a pena até usar o termo do Zé Dirceu, né? A tomada do poder nessas instituições, nessas situações. Lógico, a universidade já estava aparelhada há mais tempo, mas a educação básica e utilizar a ferramenta da educação básica para doutrinar, para manter as pessoas ignorantes em certas coisas e para manter, para que seja massa de manobra útil, para quando a pessoa ouvir certos discursos, isso não chocar, isso parecer natural e conseguir a ditadura através da democracia, né? Se você só tem esquerda para votar, né? Se você só tem socialista para votar, você não tem oposição no país, né? Então
Já faço um parêntese, não incluo Bolsonaro como oposição ao socialismo, ele é só um socialista de vertente diferente, um socialista de direita, né? Então não teve uma real oposição nesse país desde então, e isso vem junto com uma questão cultural, criando a famosa luta de classes. E esse é o grande problema a ser tratado, certo, Felipe? Cara, eu não, assim, eu não sei se esse é o grande problema a ser tratado, né? Assim, ou se a gente cria esse problema a ser tratado. É difícil de falar, sabe? Porque eu acho que tem muita nuance nesse meio. O, o que a gente, né? O ponto que a gente chegou hoje, né, para gerar essa, entre aspas, situação que a gente vive, a gente fala, né, de guerra civil, etc. Veio de muitas alterações pequenas que foram dando resultados fortes ao longo do tempo. Então, né, igual você cravou aí, né, que eu acho que foi nesse momento que a gente tem essa implantação. Então, eu não sei, eu não posso falar. Eu acho que faz sentido, mas se você for olhar, são várias pequenas coisas que lá no futuro, quando você olha e agrega, aí você fala assim, nó, como a gente chegou a esse ponto? Então, assim, é mais ou menos assim que eu penso, né? Então, assim, realmente tem essa parte, né, essa geração Paulo Freire, a gente tem muitos anos de esquerda no Brasil, e a gente tem várias coisas, desde a Constituição de 88, que vem com aquela mentirada toda, que você tem direito disso, disso, daquilo, CLT, e aí você vai colocando pequenas coisas que já vão incutindo, né, na cabeça da pessoa um certo modo de viver, contar com isso, com aquilo, uma aposentadoria do Estado que antes era muito boa, a aposentadoria de militar é uma coisa absurda, em termos de gasto, né, se você for olhar. Uhum. Então são essas pequenas coisas, são essas pequenas políticas que vão se agregando ao longo do tempo e aí a gente chega até hoje, quando, porra, você junta tudo isso e você vê, cara, como a gente chegou até aqui, entendeu? Então, assim, eu penso mais por esse lado, né? Talvez eu tenha me expressado mal e obrigado por me lembrar, me trazer essa. Talvez eu tenha falado de ter iniciado ali no sentido que eu não gostaria de ter dito e melhor agora, mas no sentido de haver aí uma massa crítica de pessoas capazes de levar isso à frente, entendeu? É aquele momento que é o seguinte, cara, esse professorzinho aqui dessa escola tá doutrinando todo mundo. Eu, diretor, cara, acho isso errado e vou tentar tirar ele. Eu não consigo mais. Por quê? Porque as minhas opções para tirar esse viés dele são todas pessoas já enviesadas também. Então, como na imprensa, não tem mais, entendeu? Assim, você tem um número de gente, né? A política gramscista, né, de revolução cultural foi tão bem implantada no Brasil que ela abarcou todas as questões, né? Foi o maior case de sucesso da Igreja Católica em termos de doutrinação marxista, foi o maior case de sucesso mundial de imprensa e um dos maiores cases de sucesso mundial via educação, né? Tá todo mundo votando hoje, achando que tem escolha, quando na verdade não tem. Está preso a uma ditadura socialista, seja ela de esquerda, seja ela de direita. Porque a tendência de que é dito mudança vem através de mais socialismo com uma roupagem populista, né? Então, hoje em dia, você não se elege, por exemplo, mais no Brasil, se você tem
se você vai falar assim, eu vou acabar com o Bolsa Família. Você não é eleito como presidente no Brasil. Né? Falar assim, se eu hoje for eleito, amanhã acaba o Bolsa. Você não é eleito por nada desse mundo. Então, já existe uma massa crítica de pessoas dependentes do Estado, prontas para defender, onde você não consegue cortar este gasto público, porque as pessoas, os eleitores, já estão comprados. O fato é, já estão comprados. E prontos, educacionalmente, culturalmente, para dizer: o rico é o malvado, o agro destrói o Brasil, sendo que é a única coisa que salva esse país por enquanto. Se a gente tiver uma outra potência de agro no mundo do tamanho do Brasil, esquece que o Brasil vai passar fome, né? Com uma política econômica melhor, né, que a brasileira. Então você estaria todo mundo passando fome, porque o agro responde por muito no Brasil. Você não tem uma industrialização forte no Brasil, porque você mata a concorrência ou qualquer coisa via impostos. O Estado faz tudo isso. E você tem pessoas prontas para defender isso, né? Ou seja, se o cara é rico no Brasil, ele é rico porque ele roubou alguém, porque ele tem moral ou ética duvidosa, né? O cara não pode ser um empresário e prosperar no Brasil. Então, se ele é porque ele tem alguma maracutaia. As pessoas acham isso. E se ele tem, logo, ele roubou de mim, né? Porque isso não foi dividido, ou seja, parte do conceito burro que a economia é soma zero. Não foi ele que gerou. Ele ter gerado riqueza nunca impediu a geração de riqueza das outras pessoas. Muito pelo contrário. Mas as pessoas creem nisso e estão prontas para, com alguns discursos, principalmente de presidentes recentes no Brasil, a expropriar isso de volta. Então, assim, ele prosperou com um dinheiro que não foi dividido comigo, portanto, se eu ir lá e tomar alguma coisa, se eu roubar um carro daquele cara, eu estou fazendo justiça social. Porque esse dinheiro, eu estou dividindo parte desse dinheiro que deveria ser meu. Com essa total falta de noção, mas não é total falta de noção, é total doutrinação. Ele foi doutrinado a pensar isso. E eu não estou falando que isso faz da pessoa vítima, tá? Mas esse é um ponto perigoso. As pessoas foram culturalmente e educadas, né, o sistema formal de educação, a pensar dessa forma. E aí nós temos esse enorme problema de ódio de classes no Brasil. Sim, eu entendo. Eu acho que é um problema de. Não vou dizer de mentalidade, né? É realmente um problema de doutrinação, é um problema cultural, e assim, eu expando. Por exemplo, se você for ler lá o padrão Bitcoin, lá do SafeDin, eu estava lendo isso ontem, né? No 5º capítulo, ele fala sobre a preferência temporal. E aí ele explica o quanto que um país com uma moeda mais forte e outros fatores permite com que você tenha uma maior preferência temporal. Menor preferência temporal, na verdade, né? Sim, menor. Como é que é? Sim, menor. É menor. Então, menor. E um país ruim, de moeda ruim, com mais crimes, com mais desrespeito à propriedade privada, esse país faz com que as pessoas que ali vivem tenham maior preferência temporal, ou seja, elas querem as coisas para agora porque a moeda inflaciona. As pessoas conseguem roubar as coisas de você. Você quer usufruir logo, você quer gastar, você quer mostrar que você tem aquilo. Por quê? É uma questão que não é só econômica, mas tudo isso faz com que as pessoas ali sejam assim. E aí a gente traz isso, né, esse raciocínio para essa doutrinação que vem acontecendo no Brasil, aonde você tem, eu não sei se é a geração Paulo Freire, né, se é o que é ensinado nas escolas, se é o grande problema do MEC, né, de dar uma diretriz para que você ensine aquilo e as pessoas estarem totalmente analfabetas funcionais, mas você cria não só
com essa linha de educação, mas com matérias que são agregadas a essas grades e com talvez o Estado dando essas coisas que ele dá, tipo, porra, auxílio presidiário, Bolsa Família, essas coisas absurdas, né? O que acostuma a pessoa a viver sob esse domínio do Estado e sobre essas benesses que ele recebe, talvez esses fatores, assim como no exemplo, né, da preferência temporal, façam com que as pessoas tenham essa mentalidade que a gente falou agora, que é, porra, não é possível que você é rico. O que você fez de errado? Você fez pacto com o diabo, né? Sabe? Isso é muito comum as pessoas falarem, porque ninguém parece que tem vontade de ler um livro, né, para se instruir e aprender que não é tão bem assim que as coisas funcionam e tudo mais, né? Então, sabe, são alguns poréns, né, que eu levaria em conta, são vários fatores que trazem para essa situação que gera. Eu não sei se é uma guerra de classes no geral, eu não gosto de falar isso porque parece que eu sou socialista, sabe? Assim, eu não. Eu acho que não nos torna socialista dizer que existe uma classe, sendo que é justamente o plano gramscista dividir as pessoas em classes, né, marxista, dividir as pessoas em classe e colocar elas em conflito. A maneira com que Marx diverge de Gramsci é que Marx diz: peguem as armas e matem uns aos outros. E Gramsci diz: não precisa matar, dá para fazer isso culturalmente e as pessoas se matam entre si. A gente não precisa nós, Estado, fazer isso e fazer o braço armado. A gente deixa que eles se matem. Então, eu não acho que, pela nossa convicção de libertário, de achar que, e crer que não existe classes, a gente não pode fechar o olho para o fato que a política dominante atual, principalmente no Brasil, pensa assim e age assim, e estratifica assim. Com Né? certeza, com certeza. Não, tem, as distinções elas são claras, né? É só porque eu não denominei como classe, mas enfim. É que fica mais fácil de entender, né? Porque os caras usam o termo, né? Tá, enfim. Realmente é isso, né? Essa é a nossa realidade, isso. E esse que é o grande detalhe, isso é um trabalho de muitos anos, que só vai encerrar com outro trabalho de muitos anos. Sim. Entendeu? Então, assim, a gente tá meio que perdendo, eu até diria, né? Porque Com certeza. as pessoas que aí estão, elas tendem muito mais para o lado assistencialista, né, da esquerda, que não vê a economia, né? A economia a gente vê depois e coisas do tipo. E isso só consegue existir até certo ponto, até enquanto tem dinheiro. Chega um momento que não tem mais. E aliado a isso também, você tem algumas coisas que são os controles sociais, né? Por exemplo, o Xandão eu autorizo, que é uma coisa ridícula, visto que você está autorizando um controle social que um dia vai ser usado contra você. Mas as pessoas também, né, têm essa percepção, também aceitam isso, né, também cultuam isso, que é muito problemático. A gente tem, eu pelo menos vejo, que a gente tem mais pessoas tendendo para esse lado do que pessoas realmente dispostas a raciocinar. Eu não estou falando nem de esquerda nem de direita. Eu estou falando você ser um pouco crítico da situação e analisar as coisas independente do político. Então, assim, todo mundo tem mania de falar assim: apareceu o político tal, apareceu o Pablo Marçal. Pablo Marçal é de esquerda ou de direita? Ele é de direita. E aí fica aquela dúvida: pô, mas se ele é de direita, por que ele não fala mal do Xandão? Aí, sabe, é porque não é uma definição tão clara assim. As pessoas elas têm a necessidade de rotular como esquerda ou como direita e então se basear nisso para, sei lá, votar ou seja lá o que for que eles acham que é democrático. Só Cara, que essa que é a grande. exato. É a mesma briga nossa no Twitter. É, A gente fala de Monero, que vocês são moneirista. Porque é maneiro. Cara, cara, não é. você tá rotulando, quando você rotula, você limita a pessoa àquilo que você rotula. Então, se você se rotula, você também se limita àquilo que você rotula.
Então, Sim. assim, a grande ideia, não que você não possa se chamar de alguma coisa, mas a grande ideia é essa, a necessidade que o pessoal tem, às vezes, de querer definir como direita ou esquerda, sei lá, um candidato, qualquer coisa do tipo, faz com que elas tendem a aceitar mais ou menos as ideias, só que elas não param para analisar friamente as ideias que são colocadas. Essa que é a grande questão, e essa falta de raciocínio veio por conta dessa intervenção na educação que a gente tem Uhum. está vivendo já há 500 milhões de anos, que cria todo esse raciocínio das pessoas que fazem umas se vitimizar mais, outras se vitimizar menos, e aí é que se vitimiza menos corre atrás e prospera, e todo mundo fala que ele fez pacto com o diabo. Então, chegamos aonde estamos hoje. Agora vai chegar o momento que eu vou fazer um negócio que vai dar tanto problema. Eu vou discordar do Saifedin, cara. Ai, que bosta. Não, não, é interessante. Vamos lá, vai, eu quero ouvir. Porque assim, o Saifedin fala, você muito bem trouxe, que o dinheiro ruim corrompe a preferência temporal das pessoas. E por isso explicaria essa onda, essa alta preferência temporal, essa onda de crimes e tudo. Volta 35 anos no Brasil. Pega os dados de violência. São muito menores do que são hoje, proporcionais. E você tinha uma moeda com inflação de 100% ao mês. A maneira com que, né, nesse ponto do Brasil, as pessoas precificavam tudo em dólar, deixava dinheiro no banco, né, tinha uma série de cuidados para não deixar esse dinheiro dormir em casa, por exemplo. Mas você tinha menos criminalidade porque você tinha um valor melhor de família, uma educação melhor e ainda não tinha o que eu te falei, esta massa crítica para falar agora a educação vai ser assim, vai ser de cima para baixo, vai ser, sabe, novela da Globo agindo como instrumento doutrinador, né? Era algo. Você tinha novelas da Globo muito boas, inclusive elogiadas, inclusive vistas até hoje aqui em Portugal. Novelas que passavam valores de família, de uma série de coisas, que isso se degenerou na década de 90, junto com o Plano Real, ou seja, um momento em que a economia do Brasil nunca esteve tão melhor em termos de estabilidade econômica que é até hoje, se você comparar na época antes real, né? Então, claro que o dinheiro incentiva isso, mas não justifica a magnitude. A magnitude é doutrinação cultural. Veja a Califórnia, Não, muito mais rica que o Brasil, não, e está deteriorando rapidamente em questões de violência, não, mas, não acompanha a deterioração tão rápida em comparação ao dólar, por exemplo. As pessoas lá ainda têm dinheiro, ainda têm acesso a uma série de coisas, ainda tem um conhecimento médio para comprar Bitcoin, mas não, é uma doutrinação cultural em cima disso, que vem junto, forte, presente e que gera essa estratificação de classes. Eu não, vejo os mas Estados Unidos num momento perigoso de possível secessão e talvez guerra civil em alguns estados. sim, mas olha só, você não está discordando dos safedinhos que você falou. Muito pelo contrário, você está concordando com ele é porque você não sabe, mas lá no livro ele fala. Não, é sério, é sério. É, o que ele traz lá no livro não é só o aspecto econômico. Ele Sim, traz vários outros aspectos que é exatamente isso aí que você falou. Se você considerar todos esses outros aspectos, você tira o aspecto econômico, no caso dos Estados Unidos, né, na Califórnia, e você coloca todos os outros aspectos que você tem. Essa promiscuidade, as leis permissivas, esse assistencialismo desordenado, uma sobrevalorização do cara que não faz nada, do mendigo, em detrimento do empresário, em detrimento de quem gera exato. renda e quem gera dinheiro. Você tem a permissividade de você deixar com que se furte bens até X valor e isso não ser crime. Então, assim, o Safedin ele traz alguns desses outros aspectos não relacionados a dinheiro
que também vão fazer com que haja essa alta preferência temporal. Então, assim, não está errado. O que você falou, você concorda com ele. É porque você não sabe. Você é mais maximalista do que você imagina. Não, Mas. eu li essa. Assim, o livro dele tende a focar muito em cima do dinheiro, como se só se você corrigisse isso. Mas não tem como você corrigir isso voluntariamente nas pessoas. Entendeu? O livro dele leva a uma ditadura. Ah, vamos corrigir com o Bitcoin. Beleza, ele pode corrigir? Pode. Mas se você não implantar ele via ditadura, as pessoas voluntariamente não vão aceitar, porque elas vão estar nesse nível de doutrinação. Aí já são outros 500, né? Mas. Mas, assim, é aquela coisa, né? Que a gente fala aqui, a gente sempre, né, em rede social e tal, a gente sempre sugere a adoção, né? Cabe a Exato. pessoa adotar ou não. Eu não posso forçar, né, que você adote isso ou aquilo. Se as pessoas não adotarem, fazer o quê, né? Talvez, eventualmente, a gente gere bolhas ou classes aonde você tenha essa distinção realmente maior. Pessoas que optam por usar Bitcoin para transacionar, pessoas que optam por guardar dinheiro em Bitcoin, ter a reserva de emergência delas em que seja um SDT, né, e coisa e tal. E aí o resto da sociedade, essas outras classes, né, que vão se criar mais doutrinadas, em algum momento elas vão começar a ver que essas pessoas às vezes elas têm mais dinheiro, elas são mais prósperas. Um gato pingado vai falar assim: porra, o que vocês fazem? Que eu quero tentar melhorar minha vida também. O outro vitimista vai falar assim: não, é pacto com o diabo. Esse tal de Bitcoin aí é do demo. Então, assim, vai da pessoa, né? A gente não consegue forçar isso, né? Considerando a gama de pessoas e mentalidades que a gente tem. Ah, mas cabe a gente instruir, né? É, a nossa batalha é político-cultural. Levando em consideração que libertário não vai para a política, a nossa política é no debate cultural, né? O que a gente faz aqui. Isso aqui é o máximo que a gente consegue fazer sem ferir o PNA, né? Sem entrar na política, propor leis e, enfim, aí já perde completamente o sentido do PNA e do direito de liberdade individual e propriedade das pessoas, porque a gente já está inferindo nessas questões. O ponto é, essa questão toda, criou-se classes no Brasil, esta violência começou a subir, seja ela pela forma deste ódio, seja pelas consequências das punições serem praticamente nulas ou inexistentes. Então, ficou-se muito fácil roubar e não ter pena nenhuma. Desarmando a população ficou ainda mais fácil, né? O risco para quem comete um crime e ser assassinado, por exemplo, cai. Mas, da mesma forma, emerge um outro coisa que quer armar a população e quer ver esse conflito acontecendo, né? Você vê, é clássico isso na direita, ou até mesmo no meio libertário. Ah, cancelou o CPF, aí mostra uma câmera de segurança filmando o cara tentar assaltar, o cara vai lá, senta a bala no outro. Esta guerra está dando audiência, está escalando, né? Nós já temos dados no Brasil hoje de assassinatos comparáveis a países em guerra. E aí entra o ponto, né? Conceitualmente, o que a gente tem? Uma guerra civil é definida comumente como uma disputa ou conflito armado entre dois grupos civis opostos dentro de um país. E é isso que nós temos. Sabe? É bandido de um lado tentando roubar carro e cidadão se armando do outro, comemorando quando dá tiro na cabeça desse bandido. Esses grupos, ambos estão se armando. É notório a posição do Estado, né? Ela dificulta o acesso à arma apenas a um deles. Logo, ela está jogando com o outro lado, né? Então, assim, que fique claro. E esta guerra está acontecendo. O que a gente vê é que parte dessa galera que não quer jogar isso está saindo fora do Brasil, parte que
acha que ainda é válido ou está se isolando em cantos com menores índices de violência temporariamente e buscando se armar da maior forma possível. E, às vezes, nós temos interferências militares do Brasil em regiões para tentar apaziguar. Agora, como não chamar isso de guerra civil? Não tem como. É aquela coisa, né? É revisitar a definição e simplesmente atender a isso, né? A grande questão que acontece muitas vezes, né? Assim, falando em termos de política, né? É óbvio que a gente vive não só guerras civis, no geral, em determinados locais do Brasil, né? Como eu arrisco dizer também que a gente avança a passos largos para um intervencionismo muito mais tendencioso a ditaduras do que a países livres, mas isso sempre vem com aquela roupagem mentirosa de defesa da democracia. Eu postei isso no Twitter, mas eu achei que ia dar mais coisa, mas não deu tanta repostagem. Eu acho que o pessoal não entendeu o que, que era. Eu postei uma parte do texto, que era: edita-se esse texto para fins de respeito à nova Constituição, para a manutenção dos preceitos democráticos do Estado, blá, blá, blá. Essas merdas. E de onde eu tirei isso? Era o que eu perguntava na postagem do Twitter. Eu tirei isso do AI-5, que foi instaurado no final da ditadura militar no Brasil. E é a mesma narrativa, só que o pessoal não vê. Então, assim, você tá com esse problema. Ele existe, ele tá aí, ele tá respirando no seu cangote, mas você não tá vendo. Essa que é a realidade. A maneira com que o Estado brasileiro utiliza das coisas, das ferramentas hoje para opressão é exatamente da mesma forma que o governo militar fazia. Né? Você tem inquéritos que nunca terminam. Né? Recentemente teve um que comemorou 2.000 dias da fake news. Continua em aberto. Prende-se sem se terminar o inquérito. Isso se perdura. O inquérito começa com a pessoa X, essa pessoa X já não tem mais nada a ver com o inquérito, já estão outras pessoas envolvidas, o inquérito não termina. Então, é literalmente inquisitório, né? Não podia ser mais definição de ter uma inquisição no Brasil, e as pessoas estão sofrendo consequências desproporcionais enquanto situações de outros crimes estão passando batido, crimes esses que impactam na sociedade muito mais do que discurso, mas que o discurso de falar contra ou se levantar contra o que acontece no Brasil tem sido brutalmente reprimido, né? Não é no sentido ainda de armamento, mas é no sentido de desproporção das medidas tomadas, né? Como o contrário, né? A desproporção das medidas tomadas quando se acontece um roubo, uma situação assim que não se toma quase providência nenhuma, né? Num país onde tem 95% dos crimes não resolvidos, você manter pessoas mais de ano na cadeia no inquérito que ainda não terminou. Então você tem completo desrespeito ao papelzinho colorido que chama, papelzinho colorido não, né, o papelzinho que se chama de lei, né? O Estado deixou e aí eu não diria nem o Estado, eu diria que é o Deep State brasileiro já deixou completamente de agir em relação a qualquer freio e contrapeso que ele possa ter.
e está literalmente tomando parte nessa guerra, deixando muito claro que lado que ele vai defender e que lado que ele vai atacar. E aí, aparentemente, ele quer que é o momento do expurgo, né? As pessoas que não foram doutrinadas pelo sistema educacional, não foram convertidas no sistema cultural, não compactuam com isso, elas vão ser expurgadas de uma forma ou outra. Ou elas vão ser mortas nessa guerra, ou elas vão ser presas por tentar apontar isso, ou elas vão embora. Esse é o momento do expurgo. Vai sobrar só quem aceita isso, quem é doutrinado para aceitar isso e quem vai defender esse sistema. Mas, Ou quem é omisso, né? cara, o que seria ser omisso? Uai, é você discordar, mas você ainda assim acatar o que é falado para não ter problema contra isso. Você acha que vai Sacou? sobrar tanta gente assim Não, não, não. com essa. Aí não. Aí são outros 500, né? Não sei se vai sobrar. Mas a gente pode ter essas pessoas aí ainda. Porque é um processo, né? Uhum. Esse expurgo é um processo e, né, vão sobrar algumas pessoas, outras vão embora, como você falou. Pode ser que ainda fiquem, ou pelo menos que fiquem até o final, algumas que ainda têm essa mentalidade de só se esconder ali, entendeu? Se a gente chegar no ponto de virar uma Coreia do Norte, aí realmente eu acho que a gente está mais para sua colocação, entendeu? Mas assim, são nuances da mesma realidade. Sim, sim. Entendi. Eu não acho que vai ter tanto essa questão, cara. Eu acho que essa galera, talvez, diria omissão, seria uma galera idosa que tá no Brasil, que, cara, essa briga não é mais minha, eu vou morrer logo daqui a pouco, sabe? Não vou me meter nisso, vou ficar aqui quietinho no meu canto, porque eu não tenho mais condições. Mas eu não vejo. Cara, teria que ser um cara jovem com essa pensamento e continuar a querer o seu emprego no Brasil. Acho que é muito problemático. Não sei. Mas a É, gente, eu acho que a gente tem alternativa para lutar essa guerra. E essa alternativa é talvez começar a identificar claramente quem é o inimigo, quem fomentou isso, sabe? E tirar o máximo de força dele possível. Então, ao invés de você fomentar esse ódio de classes, é muito mais útil você catar sua carteirinha de Bitcoin, Lightning, que seja, USDT, Monero, que for, e na hora de fazer um pagamento para qualquer coisa, você deixar o Pix de lado, né? Que é essa ferramenta que vai te controlar e vai chegar até você. Você fazer esse pagamento para outra pessoa, por um serviço, por um produto, que e até em uma outra condição, uma outra situação, você poderia ser um adversário nesse meio, né? Dessa luta de classes, uma pessoa que potencialmente pode ter um certo ódio de você, mas que vocês dependem para fazer uma transação financeira. Vocês fazerem isso com criptomoedas. É a maior forma de você jogar o Brasil no colapso financeiro que o real precisa para que a classe que só recebe em real começar a se afundar em si mesmo, né? Que é a classe ligada ao Estado e ao serviço público. E isso ser o estopim para que
o Estado perca força e consiga, através de iniciativas, acho que muito boas, e a melhor que eu consigo citar nesse momento como um Brasil paralelo da vida, começar a educar pessoas da maneira que se deve, para que a gente consiga, já nesta geração, né, essa geração que está aí 25 anos para menos, conseguir colocar algo de diferente na cabeça dessas pessoas para que esta guerra desescale na mesma proporção que o Estado perca força, porque de outra forma eu não vejo como conseguir fazer isso. Eu acho que assim, é um trabalho também muito doutrinário, né? Assim como é para o outro lado, seria para o nosso, né? E Bitcoin é uma ferramenta nesse meio, muito importante, sem dúvidas, mas não é só isso, é claro. Sim. Tem muitos outros critérios que a gente tem que realmente conseguir atingir essas pessoas, que a gente faz, né? Hoje a gente faz por meio de curso, né? O curso Fold, além de ele explicar muito a parte conceitual, né? Ele tem também essa parte um pouco mais doutrinária, a parte de mentalidade cripto. Cara, o curso é muito completo, né? Enfim, não estou falando para você comprar, estou falando só porque é onde a gente está trazendo mais isso. Os outros lugares onde você vê isso é aqui no Bloco Podcast. A gente comenta, discute temas que a gente faz de aulas a gente traz aqui para você, sabe? Então, assim, é uma escapatória, talvez, né? Então, Sim, se você puder, por favor, passe isso para pessoas que você gosta e, portanto, quer libertar de tudo isso, né? com certeza. Bom, Vamos trazer a notícia, que eu acho até que eu sei o que vai ser. não, não. Não, Qual que você achou que ia ser? achei que você fosse trazer do Lula e eu confisco. Então, pode ser. Mas é porque eu não tô com ela, é porque eu não tô com ela aberta aqui, mas eu vou falar porque eu sei ela de cabeça. Então, a gente teve ontem, né, dia 12 de setembro, uma quinta-feira, lançaram uma proposta de lei lá no, acho que foi no Congresso, né? Foi em algum momento do Congresso, Congresso. que a intenção é pegar o que eles chamam de dinheiros esquecidos, que vai dar um total de 8 bilhões de reais. Dinheiros esquecidos em contas bancárias de brasileiros, que vai dar esse total, esse montante todo. E, sim, confiscar esse dinheiro. Eles não colocaram com esse nome, é claro, né? Tem alguns nomes bonitos para não mostrar a feiura da coisa, mas a grande ideia é que o governo queria passar essa lei, essa possibilidade lá. Não foi passada, não foi aceita ainda, mas só de você ter um aceno para esse lado é extremamente preocupante, né? E o que acontece? A ideia deles era pegar algumas contas que estão paradas há X tempo. Essas contas, você pode encontrar elas usando aquela ferramenta do valoresporreceber.bcb.gov.br/saldo. Porra, eu sou foda, viu? Eu acho que é esse o mesmo link. Mas, enfim, tem vários golpes com isso, tá? Então tome cuidado antes de pesquisar, não confie só no que eu falei. Verifique. A grande questão é que as pessoas têm dinheiro parado em, às vezes, contas bancárias que não usam mais, etc. Eu até pesquisei, eu tinha R$ 30 na PayPal. Vou tirar, porque eu não vou financiar o Estado mais do que eu já sou obrigado a financiar. E aí, o que acontece? Eles vão pegar esse dinheiro de todo mundo, de todos os brasileiros, que vai dar esse montante de 8 bilhões de reais, e eles vão, obviamente, né, gastar isso com uma melhoria na saúde, melhoria na educação, vão pavimentar as ruas, né, e te dar mais um bem-estar social, né? É claro que não, é óbvio que eles não vão fazer isso. Mas a ideia é que você já tenha um governo que, no meio da proibição do Twitter, congelamento nas contas da Starlink,
uma brigaiada no Congresso de impeachment do Alexandre de Moraes, você tem um Pois governo é. sinalizando querer fazer o quê? Um confisco de bens. E aí você, assim, você só vai agregando naqueles pontos que a gente falou lá para trás, né? Aquele passo a passo de que cada hora é um negocinho isolado que quando você junta você vê o tamanho da bosta. Então, é Exato. isso, né? Só agrega para isso. Só para valores a receber.bcb.gov.br/público. Acabei de consultar enquanto o Público. Felipe falava. Não tenho nada. Felizmente, né? Então vai pegar. Mas é uma questão horrorosa, né? A lei tem um prazo, esse prazo já expirou, mas precisa passar agora, porque senão tem que voltar para o Senado. Flávio Dino já dizendo que não vai ter emenda de relator, não vai ter emenda parlamentar enquanto não aprovar isso. Então, assim, é uma guerra de narrativa, uma pressão política absurda. É aquela tentativa do Mensalão 2 que o governo Lula muito bem articula com o Congresso para conseguir o que ele quer. E é este avanço do Estado para cima de todas as coisas. Então, mais um momento se faz importante considerar internacionalizar o patrimônio, mesmo estando no Brasil, principalmente financeiro. Eu não vejo motivo para você estar com R$ 1 na conta, né? Não, Para não mim, tem mais por quê. para mim é estar em USDT, chega uma conta, você liquida, paga essa conta e dessa forma simples, fácil, rápida. Lembrando-se que o seu progenitor, o seu pai, o seu avô faziam isso com dólar na época da inflação, então tá na hora da gente aprender numa reunião de família, começar a conversar como é que era na época da inflação, como é que fazia com dólar e não sei o quê, para aprender a fazer. Temos conteúdos aqui disso, falamos de stablecoins, no nosso grupo, né, Premium do Fold, em breve vai ter uma obra lá sobre stablecoins, somente sobre stablecoins, mais de, se não me engano, são quase 50 páginas falando disso, por que utilizar, né, desde o colapso, por que a inflação era assim, o plano real veio, mas já está descambando de novo, e essas situações de sofrer um confisco na conta não acontecem, né, com criptomoedas em autocustódia. Então, são situações muito específicas que isso pode acontecer numa rede pseudo-anônima com ente central. Então, é muito mais complicado conseguir isso do que o governo brasileiro consegue com cidadãos dentro do próprio país. Então, fica esta dica, temos episódios sobre isso. Não, e E assim, aulas também, né? O curso, aulas. se você, a gente falou da importância da custódia, cara, o curso tem um módulo sobre custódia, tem cupom para você comprar hardware wallet com desconto, tem tudo, todo o suporte que você precisa, no pior dos casos, chame a gente no Discord lá e tá resolvido, né? Exato, exato. Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio. Lembre-se, deixa o joinha, deixe seu comentário, manda este vídeo, né, porque a gente pode estar no YouTube pelo canal do Cripto TV, ou mande esse episódio para aquele seu amigo que acha que o Brasil ainda não está em guerra. Ele precisa desta dose de verdade, tá bom? E é isso. Ficamos por aqui e tchau.